E aqui estamos, palpites de segunda, dia 17/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino, Instituto contra San Lorenzo. O Instituto é o sexto e o San Lorenzo o terceiro. Nos últimos 5 jogos o Instituto venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Ambas marcam não nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o San Lorenzo venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Menos de 2 gols e meio na partida em 9 de 10. A última partida entre essas duas equipes foi 2-0 para o Instituto. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Vélez e Godoy Cruz. O Vélez é o 15º e o Godoy Cruz o 13º. Nos últimos 5 jogos o Vélez empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam não nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Godoy Cruz venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Ambas marcam não nos últimos 6. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato dinamarquês, Randers contra Copenhague. O Randers é o 4º e o Copenhague o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Randers venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Copenhague venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado. Uma vitória do Copenhague e um empate. 2-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Barcelona e Rayo Vallecano. O Barcelona é o 3º e o Rayo o 6º. Nos últimos 5 jogos o Barça venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Rayo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Barcelona, 3-0 e 2-1. Palpite, casa vence. Campeonato Espanhol, segunda divisão, Almeria e Elche. O Almeria é o 6º e o Elche o 4º. Nos últimos 5 jogos o Almeria empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Elche venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Almeria. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Championship, Leeds contra Sunderland. O Leeds é o 1º e o Sunderland o 4º. Nos últimos 5 jogos o Leeds venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 8. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Sunderland venceu 3, empatou 2, marcou 2 ou mais gols nos últimos 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 empates, 0-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato de Israel, Haifa contra Jerusalém. O Maccabi Haifa é o 3º e o Hapoel Jerusalém o 9º. Nos últimos 5 jogos o Haifa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Hapoel venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Haifa e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite, casa vence. Campeonato Italiano, Genoa e Venezia. O Genoa é o 12º e o Venezia o 19º.
Nos últimos 5 jogos, o Genoa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Venezia empatou 2 e perdeu 3, sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Ambas marcam sim em 7 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-1 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, segunda divisão, Young AZ contra Young PSV. O AZ é o 14º e o PSV o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Young AZ venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Young PSV perdeu todos, sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10, sofreu 1 ou mais gols no segundo tempo nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 4-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Português, Gil Vicente contra Famalicão. O Gil Vicente é o 13º e o Famalicão o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Gil Vicente venceu 2 e perdeu 3, menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Famalicão venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Famalicão e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Turco, Rizespor contra Galatasaray. O Rizespor é o 12º e o Galatasaray o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Rizespor venceu 2 e perdeu 3. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 4. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Galatasaray, 6-2 e 5-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo com os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.